Nossa programação aqui, espero que tenham passado aí um ano, né? Boas festas. A nossa programação ficou definida aqui, a apresentação hoje, os jogadores estão fazendo já os exames médicos, né? Hoje e amanhã, junto com o treinamento, e amanhã às 17 horas a gente vai para Sorocaba, a equipe vai ficar lá até o dia 10, a gente tem um amistoso lá contra a Inter de Limeira no dia 8 e no dia 9, e depois a gente volta para cá, no sábado nós retornaremos para lá para fazer um amistoso contra o São Bento lá no centro de treinamento, e domingo nós folgaremos e aí voltamos a treinar aqui no Brinco. O Brinco já vai estar liberado para o nosso trabalho aqui na semana da estreia do Bragantino, e deve viajar, e a maioria dos jogadores já contratados, e alguns deverão chegar e se apresentar lá em Sorocaba. Alguma coisa? Acho que só o treino no dia 9 e dia 12, né? Dia 9 lá em Sorocaba, contra a Inter de Limeira, e depois dia 12 contra o São Bento, também lá em Sorocaba, no centro de treinamento. A gente está preparando um material especial sobre o Guarani. Eu gostaria que você falasse sobre o clube, né? Um clube que você tem tamanha identificação. Gostaria que você falasse especificamente sobre o Guarani, e depois uma outra pergunta, o motivo de vocês terem trazido os Marlos para cá. O Guarani é uma equipe de tradição, uma camisa muito pesada, né? Que está retomando seu caminho de primeira divisão do Campeonato Paulista, que nós alcançamos no ano passado. Esse ano a gente volta depois de 5 anos. Queremos e vamos sonhar e vamos trabalhar muito para recolocar o Guarani na Série A do Campeonato Brasileiro, que é um lugar que ele nunca deveria ter saído. E nós voltamos à Copa do Brasil depois de 4 anos novamente. Então o clube está crescendo, está melhorando. A gente sabe que tem muita coisa para fazer, muito trabalho. A infraestrutura precisa melhorar, precisa crescer. A gente vai procurar fazer isso para que o Guarani possa voltar a estar entre os grandes do futebol brasileiro. Osmar foi uma contratação conduzida pelo presidente antes de eu assumir essa função, mas é um cara que agrada, é um cara que a gente tirou informações dos clubes que ele passou, no próprio Corinthians, um cara muito inteligente. O tempo que a gente está junto aqui, o pouco tempo de conversa, de reuniões, de discussão sobre os jogadores, um cara cabeça aberta, um cara que tem uma visão de futebol muito boa, e eu tenho certeza que ele vai dar conta do recado e vai fazer um grande trabalho aqui no Guarani. Sobre os reforços, Magalho, primeiro, se você vai anunciar algum reforço para nós, e se desses reforços que você possivelmente anunciará, estão inclusos os nomes do Fernando Viana e do Felipe Amorim. O Carlinhos está contratado, inclusive já está com a gente, né? E o Fernando Viana também vamos fazer os exames, estão fazendo os exames. E o Fabrício também, a gente acabou acertando com ele nesse bigode, né, esses dias, e ele acabou renovando seu contrato. Felipe Amorim é um interesse, né, mas a questão só de documentação, mas está praticamente aí também acertado. Ainda, né, no campo das especulações, eu queria que vocês falassem um pouco a respeito da questão do Auremir. A impressão que a gente tem nessas 2 últimas semanas aí de festas é que é um desejo muito mais da torcida do que uma possibilidade do Guarani. Queria que vocês falassem que pé está a situação, se há essa possibilidade ainda. Boa tarde a todos. Bom, o caso do Auremir, na realidade, é um caso um tanto quanto delicado no sentido contratual, tá? O Auremir é um jogador que tem uma história recente bem bacana aqui dentro do clube. Foi um jogador que ajudou muito em 2016 e 2017, até quando ele foi embora, quando ele foi para a Europa. E é um jogador que agrada a diretoria, agrada a comissão técnica, agrada a nós e agrada o torcedor. Seria muito legal se a gente pudesse contar com ele. Mas é importante que todos saibam que ele tem um contrato lá vigente. Esse contrato vai ainda até o final de 2020 e não é tão simples assim dele ser liberado, embora possa até existir um desejo da parte dele de retornar ao Brasil. E em isso acontecendo, o Guarani, sem dúvida nenhuma, que entra na briga como candidato a repatriá-lo.
porém não é o único. O Aurimir é um jogador que desperta interesse de outros clubes, principalmente do Nordeste, que é da onde ele foi formado e revelado, mas é um jogador que com certeza tem um perfil que nos agrada e se a gente conseguir pelo menos entrar na briga para tentar trazê-lo, a gente vai fazer. Repito, a gente não tem tanta confiança e otimismo assim pela questão contratual dele lá na Turquia. Mas se tiver que ser, vai ser agora ou pode ser também uma outra janela? Aí é difícil dizer, porque ele tem algumas pendências lá e que elas podem ser resolvidas agora ou não. Então é um caso, não é tão simples assim de se resolver. A gente trabalha obviamente com outros nomes para não ficar com somente uma opção. Ô Marcos, até agora que avaliação vocês do futebol fazem das contratações aí para esse Campeonato Paulista e o tamanho da responsabilidade, né, em montar este elenco após aí esse calvário, podemos dizer assim, na Série A2 durante alguns anos, volta à Série A1, é uma responsabilidade maior também para o Fumagalli, para você? Sem dúvida nenhuma, é uma responsabilidade imensa, mas não é só nossa. A responsabilidade é nossa, é da comissão técnica, é da diretoria, tá? Aqui ninguém está montando o time sozinho, muito pelo contrário. Todos os envolvidos no processo têm sido ouvidos, inclusive o departamento jurídico, a questão legal dos contratos, o departamento financeiro, que é quem efetivamente nos dá o aval, se é viável ou não as contratações. E todos os nomes que foram trazidos, eles foram trazidos com o nosso aval e principalmente com o aval da comissão técnica. Então a gente sabe que em alguns momentos determinadas pessoas ou em suas funções são responsabilizados, por isso a gente tem trabalhado muito nesses últimos dias, mesmo quando eu não estive presente aqui ou que alguns de nós estavam viajando, a gente trabalhou muito por telefone e por redes sociais. Esses 4 dias que a gente esteve aqui em Campinas antes do Réveillon foram de extrema valia, porque a gente conseguiu avançar em alguns negócios que estavam pendentes. Como a gente vinha falando desde o início da montagem do elenco, que precisávamos ter paciência, pois no início de dezembro, a grande maioria dos jogadores que têm um pouco mais de currículo não decidiriam seus futuros, eles esperariam um pouco mais as opções se esgotarem para aí sim definir, e foi o que aconteceu de fato nesses 4 dias entre Natal e Ano Novo. Muita coisa, a maioria das evoluções aconteceram nesse período, então até o Natal foi muita especulação, surgiram N nomes e a gente mesmo atendeu a vocês aí através de WhatsApp, telefone, então foram muitos nomes. A gente hoje acredita que conseguimos montar um elenco, embora ele não esteja ainda 100% fechado, um elenco maduro, tá? Um elenco experiente. Hoje a gente tem muitos jogadores na faixa de 27, 28 anos, com bons clubes no currículo, com boas conquistas, e isso a gente entende que é fundamental para um campeonato tão competitivo como é o Paulista. Campeonato que talvez hoje só perca o Brasileirão da Série A e talvez da Série B. Então é um campeonato de extrema dificuldade. Todos os clubes têm um calendário interessante durante o ano, algumas equipes já estão trabalhando há mais tempo, então a gente entende que até pelo limite de inscrições que a gente precisava acertar na maioria das contratações. Erros vão acontecer? É provável que sim, porque a gente não está imune, existe uma série de fatores, de variáveis que envolvem a montagem do elenco. Mas a nossa convicção e a confiança de que a gente montou um elenco à altura do Guarani, à altura do Campeonato Paulista, ela existe. Não iremos agradar a todos, nunca, em lugar nenhum, mas a gente acredita que a maioria dos torcedores e até vocês de imprensa percebem que é um elenco de um nível que o Guarani merece. Acho que é isso que o Marcos falou. Acho que nós estamos procurando montar uma equipe do tamanho do Guarani, uma equipe competitiva, uma equipe que vá fazer um campeonato seguro, e a gente entende que esses nomes, como o Marcos falou, a gente discutiu muito, falou muito sobre os jogadores e a gente chegou num consenso que esses jogadores que estão chegando têm tudo para nos ajudar aí a fazer um campeonato paulista seguro e, se Deus quiser, passando aí de fase, passando da primeira fase e quem sabe, por que não, né, chegar mais longe na competição. Onde vocês quiserem responder. O Guarani, além dos reforços, também tem alguns jogadores que já estavam no ano passado, tem o Leno que volta de empréstimo do Vasco,
vocês anunciaram algumas inovações. Hoje o Bigode, o Rondinelli e o Ferreira um pouco antes. Ainda há algum jogador que passou por aqui em 2018, terminou a Série B, que ainda não resolveu sua vida, não definiu seu futuro? Vocês ainda têm interesse em renovação ou em questão de renovação fecha no Bigode? Olha, a gente tem duas situações, né? O Bigode já está praticamente acertado, o Rondinelli já acertou, tem a situação do Roncio e do Douglas, todos sabem, e que a gente está avaliando, o Osmar está observando os jogadores e vai depender muito da avaliação técnica dele para a gente dar sequência do restante. Acredito que não, né, Marcos? Tem algum nome que a gente, do grupo passado, acho que para por aí. O Fumagalli, ou até o Marcos Vinícius, um dos dois, a gente sabe do empenho, né, que vocês estão tendo, tanto que trouxeram aí o Giovani. A vinda do Giovani tem a ver com a possível saída do Agenor, porque a informação que a gente recebeu de Curitiba é que o Curitiba teria sondado o Agenor. Essa é a primeira pergunta. E sobre o Pedrão do Palmeiras, vocês têm interesse e há concorrência do Curitiba também? Sobre o Agenor, ele tem contrato conosco até 30 de junho, né? Nós conversamos sobre isso. O empresário representante deve vir para Campinas na próxima semana para a gente conversar. A gente vai tentar aí prorrogar o contrato. Nós trouxemos um goleiro que a gente entende que seja do mesmo nível do Agenor, para ter uma concorrência ali entre os dois goleiros, né? E jogue quem estiver melhor. Hoje o Agenor é jogador do Guarani e tem multa e contrato, enfim, ele vai para a temporada amanhã. E a outra é Pedrão, foi comentado, o nome dele aqui surgiu no meio, um jogador interessante, um jogador jovem, né, mas que nesse momento não abriu de demonstração. Queria que vocês falassem a respeito do Tauan, que estava na lista do dia 27 de dezembro, na volta das férias, é o garoto da base. Queria uma avaliação a respeito desse jogador que nós da imprensa, eu pelo menos não conheço. E falasse também a respeito do número de jogadores hoje que vocês ainda procuram, até pelo menos a viagem ou que pode se integrar e as posições prioritárias. O Tauan eu vi jogar na base, é o número 9 e 8. Mostrou algumas qualidades no Sub-20, mas terminou o contrato agora. O Osmar estava dando uma olhada nele para ver, porque poderia entrar como base, né? Escrever como base, mas a gente até olhou o regulamento, a gente estava lendo o regulamento e tem que ter um ano de clube, enfim, e ele não se enquadra nesse como base, né? Ele teria que utilizar uma inscrição, então a gente vai analisar, conversar com o Osmar agora para poder tomar uma decisão sobre ele. Ainda sobre o elenco que vocês estão Sobre as posições que vocês ainda procuram. As posições, a gente tem algumas vagas em aberto. Acho que a nossa prioridade seria um primeiro volante, né, Marcos? Isso. A prioridade é um primeiro volante, que a gente está conversando com alguns jogadores, mas de concreto ainda não tem. Ele na formatação do elenco, para o direito e o esquerdo, a gente está avançando, né? Então, já está em negociação, que a gente só tem o braço e o elenco. Só isso? Beleza? Quer complementar alguma coisa ou não? Então tá bom. Não, só assim. Só mais alguém? E aí a ideia então é fechar, chegando esses 3 jogadores essa semana, a ideia então é para a estreia no Paulista já fechar com esse elenco. Ou vocês esperam uma oportunidade? Hoje a gente está com 23, considerando esse lateral direito e esse lateral esquerdo que a gente está conversando. São 26. Se vier mais um volante, são 24. Ficam 2 vagas em aberto. E aí eu acho que a gente está bem servido para começar, até porque é importante que a gente tenha espaço ainda para alguma boa oportunidade que possa surgir aí nos próximos dias. E enfim, não há necessidade de a gente iniciar com os 26 vagas completas na primeira rodada.